Olá, alunos, tudo bem com vocês? O meu nome é Yaskara e hoje nós teremos uma aula de filosofia para os sextos anos sobre a temática, os filósofos pré-socráticos. Para iniciar essa aula é fundamental que vocês compreendam que os filósofos pré-socráticos eles tinham objetos de investigação. E lá no final dessa nossa conversa é importante que vocês consigam identificar qual era o objeto de investigação de cada um desses filósofos. Porque esse objeto de investigação era o que norteava o pensamento e a ideia desses filósofos, ok? Então, vamos seguir a nossa aula para que ela não se estenda, ok? Professora, qual a origem da natureza? Essa foi uma pergunta que os filósofos sempre fizeram. Eles sempre investigaram a natureza. Sabe por quê, pessoal? Por um motivo básico. Porque eles acreditavam que todas as coisas elas tinham a mesma origem. Elas tinham uma origem que era considerada comum. Algo permanente de que era feito o mundo e para o qual tudo voltava. Ou seja, eles chamavam isso de Pisces. Eles chamavam isso de Pisces. Pisces nada mais é do que a natureza. Em outras palavras, esses filósofos eles diziam que todas as coisas elas tinham uma origem comum, eram feitas de algo que era permanente, que não mudava. E essa coisa era a natureza. Por isso mesmo que esses filósofos, eles buscavam compreender o que deu origem a tudo o que existe. Eles refletiam sobre o que eles chamavam de arquê, que era a origem de tudo o que existe. Então, esses filósofos eles estavam preocupados em tentar entender a natureza das coisas e a origem. Em outras palavras, é isso. Eles queriam compreender exatamente essas questões. E para isso, eles inclusive citavam não. O livro de vocês traz como exemplo a seguinte situação. Pegue a massinha de modelar. A partir da massinha de modelar, você pode fazer o que você quiser. Carrinho, bonecos, né? Então, você faz o que você quiser com a massinha. Ela é a massinha. Mas você faz o que ela quiser. E se você enjoar? Você pode desfazer? Pode. Você desfaz a casinha, desfaz a boneca, mas a massinha você não desfaz. Então, é muito interessante, porque para eles, investigar a natureza era importantíssimo, porque investigar a natureza era você compreender a origem de tudo o que existe e entender como que essas coisas eram feitas de um modo geral. Então, para isso, vamos seguir colocando para vocês os filósofos pré-socráticos na perspectiva das várias escolas que existiram dentro desse momento. Então, algumas escolas elas se destacaram, como a escola jônica, a pitagórica, a eleata e também os chamados filósofos pluralistas. Dentro de cada escola é importante a gente lembrar que alguns filósofos eles acabaram se destacando. Por exemplo, na escola jônica, Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito. Então, eles estão ali como os primeiros filósofos, vamos dizer assim, na escola jônica. Escola pitagórica. Pitagórica vem de quê? Pitágoras. Então, o Pitágoras, de fato, foi o grande expoente dessa escola filosófica. E o que chama a atenção? O Pitágoras, ele trabalhava muito com a questão dos números, né? Ele dizia que os números, de fato, eles harmonizavam as coisas. E aí é interessante porque ele não usava o número pelo número, né? Apenas a questão de uma disciplina, vamos colocar assim. O Pitágoras ele tentava inserir a matemática, os números, a questão numérica, no seu dia a dia, como por exemplo a música. Um outro destaque também para Pitágoras foi o chamado teorema, né? O teorema de Pitágoras. Então, escola eleata.
A escola eleata, ela teve como representantes Parmênides e Zenão, e os pluralistas Empédocles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito. Então os nomes não são fáceis de fato, mas o que importa é que nós estaremos estudando um pouquinho sobre esses filósofos ao longo das nossas aulas, ok? Vamos lá. Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele é considerado o primeiro filósofo. Por quê? Esse título de primeiro filósofo, quem acabou dando foi o Aristóteles, que veio bem depois do Tales de Mileto, obviamente. Então, o Tales, ele dizia que a origem de todas as coisas era a água. Ele dizia que os seres da natureza, eles são diferentes entre si, mas fazem parte de uma mesma unidade que é a água. Tudo que existe para Tales de Mileto seria composto por água. Só que vale salientar uma coisa, ele dizia que a água ela está presente em tudo, mas ela não precisa estar presente na mesma proporção. Então, em uma determinada pedra, ela pode, de fato, ter uma composição maior, ela pode ter uma influência maior, assim como para outras questões, ele diz que a água ela pode estar mais presente. Então, ele dizia que a proporção ela é diferente, mas a água ela está em tudo. Em outras palavras, ele afirmava isso. Olha aí a base do pensamento do Tales em relação à água. Segundo Tales de Mileto, a origem de todas as coisas estava no elemento água. Isso vocês já sabem, né? Quando densa, ela transformaria-se em terra. Quando aquecida, ela viraria vapor, que ao se resfriar, retornaria ao estado líquido, garantindo assim a continuidade do ciclo. Nesse eterno movimento, aos poucos, novas formas de vida iriam se desenvolvendo, originando todas as coisas existentes. Então, o Tales ele acreditava nisso, não vou dizer cegamente, mas ele acreditava totalmente nessa questão da água, a água enquanto a arquê, a origem de tudo, ok? Qual foi a importância do pensamento de Tales de Mileto na filosofia? O pensamento dele foi importante, por quê? Porque ele inaugurou uma nova forma de pensar. Ele foi revolucionário naquele momento. Por quê? Porque ele buscou compreender o mundo, compreender as coisas, compreender a natureza de uma forma racional, a partir de um viés racional. Ele tentou se afastar daquilo que era tão comum lá no mundo antigo, que era a questão mitológica. Como nós vimos lá nas nossas primeiras aulas, a mitologia na Grécia era algo assim, era forte dentro daquela sociedade, daquele povo. Então, o que acontece? O Tales ele foi lá e ele disse, não, né? Vamos procurar entender as coisas, a natureza, a partir de outra perspectiva. E aí ele acabou colocando a água enquanto arquê, enquanto origem das coisas da natureza. Natureza, Piscis. Não esqueçam disso. Aí, vamos falar de um outro filósofo também pré-socrático, chamado Anaximandro. Anaximandro também buscou compreender a arquê de tudo, a origem de tudo. Ele acreditava que a origem de tudo não tinha uma forma determinada, certo? Para ele, tudo que existe no universo deriva do infinito e do indeterminado. E é interessante, porque a isso ele chama de apeiron. Apeiron. Então, ele dizia o seguinte, que a origem de tudo era esse apeiron, que seria essa questão do infinito e daquilo que é indeterminado. Então, não há como você dizer que todas as coisas do mundo, elas partem de um único elemento palpável, né, limitado. Para ele, não. Para ele, as coisas, elas surgem, a arquê de tudo está naquilo que não tem forma, naquilo que não é determinado, ok? Para Anaximandro, arquê, a origem de tudo, o que existe teria surgido a partir do infinito e daquilo que é indeterminado. Olha o símbolozinho do infinito aí na sua tela. Anaximandro dizia que o infinito é eterno e imutável.
existia antes do surgimento do universo e nunca deixaria de existir. Então essa foi a base do pensamento de Anaximandro. Professora, é bem diferente do que o Tales defendia, né? Claro, o Tales ele falava da água, a água, né, que de fato você pode pegar, é algo que é limitado. E aí ele dizia que não, que aquele tudo era o apeiron. Esse apeiron seria o quê? Aquilo que é infinito, aquilo que é indeterminado, certo? Anaximenes, esse aqui foi outro que também viu a origem das coisas de uma forma diferente. Para Anaximenes, ele dizia o seguinte, ele dizia que arquê de tudo, arquê de todas as coisas, a origem de todas as coisas era o ar. Então, ele acreditava que o ar, de fato, era a origem de todas as coisas. Então, ele dizia que o ar é o elemento primordial, de que forma todas as coisas que existem. Ele acreditava nisso totalmente. E para fechar a nossa aula, nós vamos falar desse rapaz maravilhoso que foi o Pitágoras. Olha que legal. O Pitágoras, como eu disse para vocês, ele se destacou muito entre os filósofos, tá? Até hoje ele continua sendo muitíssimo estudado, tem uma relação fortíssima com a matemática. Então, para os amantes da matemática, o Pitágoras, de fato, ele conseguiu estabelecer uma relação entre o número e o cotidiano e a vida cotidiana. Então, Pitágoras disse a seguinte frase: a evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo, a unidade é a lei de Deus. Essa foi uma frase muito forte do Pitágoras. O nome dele, Pitágoras de Samos, como eu disse para vocês, sempre que nós temos aí os filósofos, geralmente são dois nomes, né? Pitágoras de Samos. Esse segundo nome é sempre a referência da cidade desse filósofo. Então, Pitágoras, ele era da cidade de Samos, um dos maiores filósofos gregos, era filho de um gravador, nasceu cerca de 580 anos antes de Cristo, em Samos, na ilha grega, na costa marítima, onde hoje é a Turquia. E aí, o trabalho do Tales se deu principalmente dentro da matemática, onde ele foi, inclusive, responsável pela elaboração do famoso Teorema de Pitágoras, onde ele conseguiu explicar essa questão, né, da pirâmide, a questão numérica. Então, o Pitágoras, ele foi genial. E ele explicou tão bem o seu teorema, né, o Teorema de Pitágoras, ele explicou tão bem, pessoal, que olha, quando ele terminou a explicação, ele quis até assim fazer uma espécie de homenagem aos deuses daquela época. Então ele quis de fato, né, fazer uma espécie de homenagem, porque ele disse assim: eu arrasei. De fato, ele foi um cara que, além de matemático, além dessa influência que ele teve na matemática, a música foi algo que foi muito marcante. Por quê? Porque ele conseguiu entender o seguinte, Pitágoras, que existia uma relação harmônica entre o número e a questão, por exemplo, das cordas. Então ele dizia que a forma como vibrava uma corda, se ela estivesse mais arrochada, se ela estivesse mais solta, era diferente. E isso, para ele, tinha uma relação muito forte com a matemática. Então, Pitágoras, ele teve essa percepção das coisas. Uma outra coisa é que ele também tinha toda uma questão, uma espécie mística nele que era muito forte. Para vocês terem uma noção, né, Pitágoras, ele com os seus discípulos, eles acabavam misturando, né, as ideias religiosas e filosóficas para tentar explicar a realidade. E aí ele falava também da ideia da purificação da alma. Para Pitágoras, após a morte do homem, morrer, então a minha alma, ela iria, vamos dizer assim, se reencarnar várias vezes. E por quê? Porque ele dizia que a minha alma, ela iria buscar essa purificação. É interessante, porque ele dizia o seguinte, que só existe uma forma
de fato, da alma conseguir se purificar. Olha o que ele diz lá no último parágrafo da página 34 do livro de vocês. Para Pitágoras, a alma só se libertaria quando adquirisse a verdade divina, e isso só aconteceria pelo conhecimento e pela contemplação ou pelo pensamento. Por esse motivo, todos os pitagóricos levavam uma vida de estudo e de oração. Interessante, né? Às vezes a gente acha que esses grandes estudiosos, que esses homens que dedicaram tanto do seu tempo para estudar, para procurar entender o universo, para fazer grandes descobertas, muitas vezes a gente acha que eles se distanciavam, né, da questão da religiosidade ou de Deus. Não, certo? Então Pitágoras, por exemplo, seria um desses exemplos, assim como tantos outros. E aí, é nesse momento que eu fecho o conteúdo com vocês, mas eu fecho o conteúdo, porque aí agora nós vamos filosofar produzindo. Como assim, professora? Nós iremos realizar algumas atividades, certo? As atividades que estão no livro de vocês, ok? Então eu quero que vocês abram a aba das atividades na plataforma. Lá vocês vão só baixar um arquivozinho simples e vocês vão realizar as atividades das páginas 36, 37 e 38, tá certo? Professora, e como é que eu mando essa atividade depois que eu conseguir realizar todas essas atividades? Sim, porque eu vou conseguir, né, professora? Vai! Então, vocês deverão digitar as respostas. Lembre, coloque a página, o número da questão, até o nome do exercício. Por exemplo, na página de número 36, nós temos aí palavras verticais, que é uma cruzadinha. Então, você vai lá, palavras verticais. Então, você pode até numerar de 1 a 12 e aí colocar as respostas, certo? E assim sucessivamente. Você deverá colocar a página, o número da questão e, se possível, só o nome do exercício. Criar, argumentar, ampliar, relembrar conceitos. Entenderam? Então é isso. Professora, não consegui entender alguma coisa. O que eu faço? Vocês podem transformar essa duvidazinha lá na atividade mesmo. Vocês podem me perguntar, professora, eu não entendi tal questão, eu não entendi o pensamento de tal filósofo. Tem como a gente rever isso nas próximas aulas? Então a gente pode sim, né, estabelecer esse diálogo, ok? Só não pode deixar de fazer a atividade, né, gente? Porque aí fica difícil para a professora, ok? Então, até mais e logo logo a gente se vê. Tchau!